quer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e meu trabalho é descansar em mim. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos. Amém. Mais um culto de louvor e adoração a Deus. Estamos na presença do Senhor. E nesse momento, pedimos aos amados irmãos que curvem suas frontes, suas cabeças, tá bom? E vamos pedir as misericórdias do Senhor. Vamos pedir a Deus que tenha piedade de nós e que confessemos os nossos pecados ao Senhor neste momento. Pediria para que o presbítero Josiel, nosso irmão presbítero Josiel, nos elevasse a Deus em oração de confissão de pecados. Senhor, nosso eterno e poderoso Pai, só a Ti, ó Deus, devemos toda adoração, gratidão, louvor e glórias. Nesse instante, ó Deus, o Teu povo se encontra reunido neste santo lugar. Queremos, ó Deus, estar com a nossa mente, com o nosso coração totalmente voltados para Ti, para, ó Deus, cultuar-Te conforme o Senhor requer de cada um de nós. E, ó Deus, nesse instante, certos e reconhecendo que somos pecadores, somos falhos, mas como Teus filhos, ó Deus, na Tua presença nós estamos e rogamos o Teu perdão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos purificando, lavando-nos completamente. E, ó Deus, conceda-nos também a sabedoria, mais e mais, para andarmos, ó Deus, observando os Teus ensinamentos, procurando, ó Deus, estar diante de Ti em oração, procurando, ó Deus, em tudo estar testemunhando do Teu santo e excelso nome. Ó Deus, certos do Teu perdão, nós queremos, ó Deus, também Te rogar que o Teu Santo Espírito esteja agindo, ó Deus, em cada mente, em cada coração, em cada parte deste culto. Que tudo, ó Deus, seja feito para o Teu louvor, para o engrandecimento da pessoa de Jesus Cristo. Abençoa os Teus servos que estão à frente. Cada um, ó Deus, tenha no coração também e na mente o desejo de engrandecer-Te. Teu servo, ó Deus, com a responsabilidade de trazer o Teu recado, ilumina-o e que a Tua palavra, ó Deus, venha transformar mentes e corações nesta noite. Obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado em cada instante do nosso viver. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos hoje e sempre. Amém. 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 É assim que está escrito em Provérbios, capítulo 23, capítulo 28, versos 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Nesse momento,
Eu pediria para que os amados irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 67. Salmos, capítulo 67. Vamos fazer essa leitura em pé, alternada. Vamos fazer a leitura de todo esse capítulo. São 7 versículos apenas. Leitura alternada. Salmos de número 67. Amém? Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vamos entoar o hino de número 159, o hino Bondoso Amigo. Hino 159, hino Bondoso Amigo. Nosso irmão Oséias nos eleve a Deus em oração de adoração. Pai de amor, de bondade, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, te adorando, exaltando o teu santo nome. Senhor, mesmo pecadores como somos, o Senhor tem recebido nossa adoração, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Pai. Abençoe cada momento desse culto. Tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. E se eu te peço, te agradeço, não com merecimento, Senhor, é confiando na tua santa misericórdia. Amém, Senhor. Amém. A Bíblia nos revela no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos de 1 a 4. Os amados irmãos podem acompanhar. Uma passagem bastante conhecida. Diz assim, Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas num gasofilaço. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. E disse,
Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus revelando aqui, o evangelista revelando aqui que devemos nos desprender de tudo aquilo que faz o nosso coração ficar orgulhoso. E Deus requer de nós a nossa adoração também no momento da oferta, no momento dos dízimos, e que a igreja faça assim com alegria, como também diz o apóstolo. Então, esse é o momento de ofertarmos ao nosso Deus, dizimarmos, e o privilégio da igreja, dos membros da igreja. Mas se algum visitante, algum irmão, seja de outra igreja, quiser fazer, que faça assim com alegria ao Senhor. Amém? Vamos entoar o hino de número 32. Hino de número 32. Diácono Arthur nos eleve a Deus em oração de gratidão ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder vir na sua casa, Pai, te cultuar. Neste momento, Pai, te apresentamos os dízimos e a oferta, Pai. E que com eles seja feita a tua vontade, acima de tudo. Venha estar, Deus, abençoando aqueles irmãos que contribuíram. Também venha estar abençoando, Pai, aqueles que não puderam contribuir.
Obrigado, Pai, que até que o Senhor tem nos abençoado, Pai, tem protegido, tem livrado todo mal. Obrigado por tudo. Em nome do seu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Amém, Senhor. Este é um momento de louvor e adoração com a equipe de louvor da igreja. Vamos. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor seja conosco. Convidamos a irmã da igreja a se colocar de pé. Vamos continuar louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Ajunta a mim. Sopra sobre nós.
Colossenses 1. Alfa e Ômega. Soberano.
Meus amados irmãos, hoje é um dia especial, não porque é a celebração, a cerimônia de ordenação e investidura dos oficiais, mas porque hoje é o dia do Senhor. Mas agora, convido o reverendo Bruno para que ele dê início a este momento tão ímpar, né, na igreja. Meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor, seu amor e a sua bondade seja sobre todos nós nessa noite, que Ele sobre o seu povo derrame graça, sabedoria e sempre disposição para que juntos sirvamos ao Senhor com alegria. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos sempre dar honra a quem honra, e devemos entender que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, reunida em assembleia extraordinária no dia 10 de março, reuniu para deliberar sobre alguns assuntos muito importantes para a vida da igreja. Entre eles, sim, a eleição de presbíteros, aqueles que vão reger, conduzir e administrar a igreja, bem como a eleição de diáconos, aqueles que vão trabalhar o exercício da misericórdia dentro da nossa igreja. Mas também nós nos reunimos para conferir o título de presbítero emérito ao nosso irmão presbítero Ângelo Martins da Silva. E a nossa Constituição, no artigo 57, diz que ao presbítero que serviu de maneira satisfatória à igreja por 25 anos, por 5 mandatos consecutivos, sendo eleito pela Assembleia e concedido esse título pela Assembleia, poderá então receber o título de presbítero emérito. No último dia 10, a nossa igreja reunida votou sobre esse tema e aprovou conceder ao nosso irmão essa honra, esse grande título, por ter servido desde 1999 a essa igreja, quando da sua organização eclesiástica até do dia 10, até na verdade o dia 20, que vence, né, o seu mandato. Mas a igreja votou e aprovou conceder ao nosso irmão esse título. Então eu gostaria de convidar aqui à frente o nosso irmão presbítero Ângelo, sua esposa, que venham aqui à frente. Nós vamos orar por essa família. Como nós falamos, a Igreja do Senhor, ela tem lidado e tem trabalhado com homens piedosos, homens aprovados por Deus, confirmados pela igreja, para exercer o trabalho de presbítero. E de fato merece honra e dobrados honorários àqueles que se envolvem nesse trabalho de cuidar, de pastorear, de exortar, de disciplinar as ovelhas do Senhor. E o Senhor foi muito bondoso para com a nossa igreja, sempre levantando homens que se empenham e desenvolvem esse trabalho com muita alegria, com muita dedicação. E hoje a Igreja Presbiteriana Filadélfia, em nome do seu conselho, da sua assembleia, reunida no dia 10, confere ao nosso irmão, presbítero Ângelo Martins da Silva, o título de presbítero emérito, e com grande gratidão no coração pelos serviços prestados por essa família a essa igreja, entendendo que o serviço nunca acaba. O Senhor entra em presbítero emérito, mas a obra do Senhor não termina aqui. O serviço não para por aqui. E saiba que, assim como nós contamos com o auxílio do presbítero Josiel, que é o presbítero emérito da nossa igreja, também concedido há 5 anos atrás, nós também, e hoje contamos muito com o auxílio dele, nós também contamos com o auxílio do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que os mais experientes devem instruir os mais jovens nessa caminhada e nesse trabalho.
Hoje, quando nós vamos ordenar novos presbíteros, saibam que nós carecemos da orientação e do cuidado dos mais experientes, para que assim possamos com fidelidade conduzir o rebanho do Senhor que nos foi conferido. Então, que Deus os abençoe, e a igreja confere então ao irmão o título de presbítero emérito, simbolizado de maneira muito humilde nessa placa que nós conferimos ao irmão. Vamos orar? Bondoso Senhor, nós somos gratos a Ti, porque é o Senhor que levanta, é o Senhor que capacita, é o Senhor que sustenta, e nós Te agradecemos pela vida do presbítero Ângelo, pela vida da sua esposa, nossa irmã Alda, da sua família, e sabemos que até aqui o Senhor tem usado, tem fortalecido, tem sustentado o Teu servo e sua família nos caminhos do Senhor. Por isso, nesse instante, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa orientar e que, de fato, ele possa receber do Senhor as bênçãos do alto, entendendo certos de que no Senhor o trabalho não é em vão. Muito obrigado a Deus pela vida dele, pelo trabalho conferido a essa igreja. Nós rogamos as Tuas bênçãos sobre ele, em nome de Jesus. Amém e amém. E sempre chamamos a esposa, porque nós sabemos que o trabalho não é só do presbítero, né? Tem todo um suporte em casa da esposa, da família, e por isso nós temos que agradecer a Deus pelas famílias dos presbíteros que são usados pelo Senhor para a administração dessa igreja. Que Deus os abençoe, que Deus os sustente cada vez mais, em nome de Jesus. Quero dizer que o trabalho está apenas começando. Irmãos, hoje é um dia como diz o presbítero Márcio, né, dia do Senhor, óbvio, de adoração ao nosso Deus, e é nesse momento que nós fazemos, como parte do nosso culto, além de conferir esse título, eu gostaria de convidar aqui à frente os nossos irmãos, porque no dia 10, dois microfones, no dia 10 foram eleitos presbíteros e diáconos para exercer o trabalho nos próximos 5 anos nessa igreja. Então eu gostaria de convidar, por ordem, os nossos presbíteros eleitos, se coloquem à minha direita, à direita da igreja, tá? E os diáconos se coloquem à minha esquerda, aqui à esquerda da igreja. Eu vou ficar aqui no centro para fazer as orientações. Então eu gostaria de convidar o nosso irmão presbítero Márcio Ribeiro, reeleito, o nosso irmão presbítero Moacir Eringe, presbítero reeleito por essa igreja, o nosso irmão Paulo Daniel, presbítero agora eleito, o nosso irmão Rômulo Washington, nosso irmão presbítero Salomão Azulay, reeleito. Não está conosco hoje, faremos em outra oportunidade, mas também o nosso irmão presbítero Vanderlei. E gostaria de convidar os nossos diáconos eleitos. Nosso irmão Anderson, o nosso irmão Arthur Ângelo, reeleito. O nosso irmão Ax Lucas, nosso irmão Genuíno. Não está conosco nosso irmão Igor, por conta de uma cirurgia, faremos em outra oportunidade. Mas o nosso irmão João Vinícius, o nosso irmão Calil Alves, e o nosso irmão Ulisses Pereira. Irmãos, eu vou ficar um pouco, a princípio, de costa para os irmãos, mas orientação para os nossos eleitos. Eu quero dizer, queridos, que o nosso Senhor Jesus, como Senhor e cabeça da igreja, Ele instituiu e Ele foi servido que nessa igreja houvesse presbíteros, homens responsáveis
pela administração, pela condução, pelo pastoreio e também pela disciplina, para poder exercer com dignidade, com fidelidade, com amor e dedicação, esse trabalho que é tão precioso, que é tão importante para a vida da igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, ele estabelece os princípios a respeito do qual os presbíteros devem ter e devem exercer. Homens piedosos, que governam bem a sua própria casa, homens hospitaleiros, amantes do bem, que tenham prazer na obra do Senhor. E que vocês, queridos irmãos, homens eleitos, presbíteros dessa igreja, vocês possam olhar com todo amor e toda dedicação para desenvolver esse trabalho a qual o Senhor confiou a vocês. O serviço nem sempre é fácil, nem sempre é simples, por vezes vai tirar dias, vão tirar noites, mas saibam que o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos orienta, que nos conduz, para que dentro desse trabalho possamos desenvolver com toda a sabedoria, sempre confiados no Senhor. Lembrem-se sempre, presbíteros, irmãos amados, não é a nossa capacidade, ou a nossa força, ou a nossa inteligência, ou o nosso tempo de igreja, que nos auxiliará no desenvolvimento, na resolução das dificuldades, na resolução dos problemas, na condução da igreja. Mas é o Senhor que nos capacita, que nos sustenta e que confere a nós todo o poder e toda a autoridade para que, confiado nele, possamos seguir esse caminho, abraçar essa causa e, com todo amor, servir ao Senhor das nossas almas. Que Deus possa abençoar vocês nesse trabalho. E quanto a vocês, queridos irmãos, diáconos, o Senhor, como cabeça da igreja, também estabeleceu homens para o exercício da misericórdia, para, por meio de um olhar amoroso, caridoso, servir àqueles que fazem parte desse rebanho. Eu gostaria que vocês olhassem para frente agora e percebessem essa igreja, ovelhas do Senhor, a qual o Senhor colocou aqui para ser conduzidas, amparadas, sustentadas, não apenas pelos presbíteros, mas também por vocês, diáconos, porque lá em Atos, no capítulo 6, nós vemos a igreja crescendo e as pessoas enfrentando algumas dificuldades naquele momento. E os apóstolos disseram, enquanto nós nos dedicaremos ao exercício da palavra, à administração da igreja, é necessário que homens piedosos sejam escolhidos para exercer esse trabalho, exercer esse momento tão importante que é justamente o exercício da misericórdia. E esse ofício, ele é um ofício extremamente belo, é um exercício ao qual nós temos como o grande modelo o nosso Senhor, que é o diácono por excelência. Por isso, queridos irmãos, vocês que aqui à frente estão, sempre se coloquem à disposição. Percebam que foram chamados para desenvolver esse trabalho, não para serem reconhecidos, notados, ou para entender e para que as pessoas vejam quão bom vocês são dentro do exercício de cada atividade, mas que de fato vocês trabalhem para a glória de Cristo, porque Ele é o supremo pastor, o Senhor das nossas almas, e que vocês possam desempenhar esse papel. Por isso, irmãos, presbíteros e diáconos eleitos dessa igreja, que vocês possam desenvolver, amar esse trabalho, sempre, sempre lembrando que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E nesse momento, eu quero fazer algumas perguntas a vocês que aqui à frente estão. E à medida, queridos irmãos, querida igreja, que os irmãos responderem afirmativamente essas perguntas, eu convido os irmãos que respondam com um sonoro amém a cada resposta afirmativa. Vocês, queridos irmãos, presbíteros e diáconos eleitos, vocês creem que a Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta é a única regra de fé e prática? Vocês acreditam? Sim. Vocês recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos de Westminster como fiel exposição do sistema doutrinário e ensinado nas Sagradas Escrituras? Vocês confirmam? Vocês aceitam o ofício de presbíteros e diáconos desta igreja e prometeis desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Vocês prometem? Sim.
Prometem ainda procurar manter, promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza dessa igreja. Vocês prometem? Sim. E nesse instante eu quero me dirigir a vocês, meus amados irmãos, igreja do Senhor, a que respondam também afirmativamente as perguntas que farei a vocês. E da mesma maneira, eu quero pedir aos irmãos que aqui à frente estão, quando a igreja responder afirmativamente, eu convido vocês que confirmem com um sonoro amém. E vós, membros dessa igreja, reconheceis estes amados irmãos que aqui à frente estão, como presbíteros e diáconos dessa igreja? Vocês reconhecem? Prometem tributar-lhes toda a honra, a animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhe dá os direitos a seu ofício. Vocês prometem? Sim. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidar a todos que fechem seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de convidar que os irmãos aqui à frente se colocassem de joelho, por favor. Quero convidar nesse instante o presbítero Ângelo e o presbítero Josiel que me auxiliem na imposição de mãos nessa noite. Quero convidar os nossos irmãos que imponham as mãos sobre os nossos que aqui à frente estão. Vamos orar. Ó Deus bondoso, todo-poderoso Senhor, graças nós te rendemos, ó Deus, por nos ter dado um Salvador, Cristo Jesus, o Senhor, que veio a esse mundo e demonstrou o seu amor para com todos nós. Tu foste servido, ó Deus, de que homens escolhidos pela igreja e acima de tudo escolhidos por ti desde a eternidade pudessem exercer nessa igreja o cargo ou o ofício de presbíteros e diáconos. E te pedimos, ó Senhor amado, sustente esses homens, sustente o nosso irmão presbítero Moacir, sustente o nosso irmão presbítero Márcio, nosso irmão Rômulo, o nosso irmão Paulo, o nosso irmão Salomão, nosso irmão Vanderlei, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, nesse trabalho tão difícil, que é conduzir, mas acima de tudo prazeroso, que é servir ao Senhor nessa igreja, conduzindo e sustentando, e acima de tudo, zelando pela sua palavra. Abençoe estes homens, ó Deus, abençoe as suas famílias, abençoe esposas, filhos, netos, que eles possam ser sempre homens abençoadores, levando bênção para o seu lar, e que eles possam conduzir sempre a sua vida, na expectativa de que o Senhor é adorado e servido por meio deles e pelo serviço deles. Abençoe também, ó Deus, esses homens que aqui à frente estão, eleitos para exercer o ofício de diácono, esse ofício tão belo, o exercício da misericórdia. Abençoe o nosso irmão Anderson, abençoe o Arthur, abençoe o Ax Lucas, abençoe, ó Senhor, o nosso irmão Ulisses, o nosso irmão João, o nosso irmão Calil, o nosso irmão Genuíno, o nosso irmão Igor. Que o Senhor possa derramar a sua graça sobre eles, que o Senhor possa sustentá-los, ó Deus, e que de fato, dando a eles um coração sempre misericordioso, um coração amável, um coração sensível às necessidades de todos aqueles que sofrem, e que eles possam entender que sempre trabalham na expectativa de glorificar o teu santo e excelso nome. Por isso, ó Deus, abençoe os teus servos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, agora vos proclamo e declaro regularmente eleitos, ordenados e investidos no ofício de diáconos e de presbíteros. E nós, agora, aqui à frente estamos, vos damos a destra na companhia, para que possa tomar parte conosco nesse ofício tão belo, que é o ofício de servir ao Senhor da igreja. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, vocês acabam de ser ordenados como diáconos e presbíteros dessa igreja. Que seja a vossa conversação segundo o Evangelho exemplar em vossa vida. Que os deveres para os quais vocês foram chamados possam ser desenvolvidos com toda alegria e fidelidade. Exercitai bem o vosso ministério, para que ganheis o melhor grau e muita confiança na fé em Cristo Jesus. E a vós, membros dessa igreja, ajudai esses irmãos escolhidos, segundo a declaração e promessa solene que acabais de fazer, para que possam assim eles fazer o bem e cumprir os deveres tão importantes desse cargo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente como igreja, fortaleça a nossa fé e que possamos alcançar do Senhor não apenas êxito ou sucesso, mas que possamos nesse trabalho sempre trabalhar para que o nome de Cristo seja glorificado, exaltado por meio das nossas vidas e por meio da nossa igreja. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos. Podem sentar. Ao final, então, nossos irmãos podem cumprimentar assim os nossos irmãos e que Deus possa, assim, abençoá-los em nome de Cristo. Meus irmãos, vamos então abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Abra suas Bíblias no Evangelho de João. Se você nos visita hoje pela primeira vez, sabe que em nossa igreja nós temos a prática de expor um livro da Bíblia, começando pelo seu capítulo inicial, indo até o final. Estamos agora chegando ao capítulo 13 de João. Chegamos à metade do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 11. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Amém. Vamos orar? Feche os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa oportunidade tão preciosa que temos de poder, ó Deus, nos quedar aos seus pés. E agora que estamos diante da Tua Palavra, nós rogamos ao Senhor encarecidamente, desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos assim olhar para a Tua Palavra e entendê-la, guardando no coração para não pecarmos contra Ti. Essa oração que Te fazemos, ó Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, uma das características marcantes dos nossos dias é a preocupação apaixonada em apontar culpados por certas catástrofes que fizeram parte da nossa história nacional recente. Vimos isso na pandemia. Quem foi o culpado por tudo o que aconteceu?
Vimos também nos desastres naturais que aconteceram, ou os desastres que aconteceram no nosso país, quem foi o responsável pelo rompimento da barragem, ou pelo incêndio da Boate Kiss, quem são os responsáveis pelos deslizamentos de terra, pelas enchentes que acontecem em nosso país. Nós temos um povo rápido em encontrar culpados, ou em procurar culpados, mas ao mesmo tempo lento em assumir responsabilidades. Encontramos essa postura de culpa em todos os níveis da vida, no lar, no governo e até mesmo no esporte. Me lembro quando era mais novo, e aí fazemos isso com os nossos filhos, quando íamos competir, sempre ouvíamos os professores: o importante não é ganhar, o importante é competir. Mas hoje nós não ouvimos mais isso. Hoje o que ouvimos não importa se você ganha ou se você perde, o importante é saber de quem é a culpa por aquilo que aconteceu. Por trás dessa postura de atribuir a culpa a alguém, está o princípio de fugir da responsabilidade de assumir os seus erros, ou de assumir a responsabilidade por uma atividade. E essa é uma das preocupações críticas dos nossos dias, assim como é em todas as gerações. E o interessante, que é justamente sobre isso que o nosso texto trata. Assumir responsabilidades quando algo difícil se é exigido de nós. Nós temos aqui o apóstolo mudando o seu foco, o foco da narrativa agora, deixando de falar do ministério público de Jesus às multidões, passando agora a um momento muito íntimo, muito próximo, onde Jesus com seus discípulos estão no cenáculo para serem assim instruídos pelo nosso Mestre. E agora, onde Jesus vai aproveitar a oportunidade para tratar sobre algo extremamente importante, sobre a importância de assumir responsabilidades, a importância de servir. Nossa mensagem hoje ela é bastante simples. O que eu quero que vocês entendam nessa noite é que Jesus assume o papel de servo para nos ensinar, ou para ensinar o nosso dever nesse mundo, que é servir e não ser servido. Bem simples. Jesus assume o papel de servo para ensinar o nosso dever nesse mundo, que é servir e não ser servido. Não fez sua Bíblia? Permaneça com ela aberta. Nós vamos olhar para esse texto, explicar, fazer algumas aplicações bem importantes para a nossa vida. Queridos, em nossa jornada pelo Evangelho de João, nós nos deparamos com vários milagres, vários ensinos da vida de Jesus, e tudo isso relatado por João com um propósito muito simples. O objetivo de João era apresentar ou mostrar para os seus leitores de que, de fato, Jesus, o jovem galileu, o jovem nazareno, era o Filho de Deus. Ele era o Messias tão esperado. Messias que veio a esse mundo com um propósito. Como o próprio Cristo disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Os primeiros 12 capítulos de João foi justamente apresentando essa verdade, apresentando o Messias e apresentando a sua obra, apresentando o que ele veio e por que ele veio. Só que agora, de forma extraordinária, João dá um passo além e nos mostra como nós devemos viver neste mundo que antecede, os dias que antecedem a vida do Senhor ou a vinda novamente do nosso Senhor. E o que acontece aqui é justamente uma orientação, nos lembrando que a partir do momento em que nós encontramos o Senhor, ou fomos encontrados por Cristo, que fomos lavados e remidos, nós precisamos viver de uma maneira que aponte para o mundo que de fato nós somos servos, nós somos salvos, nós imitamos o nosso Mestre. E devemos olhar para Ele como modelo. E é isso que João passa a nos ensinar, a nos contar nesse relato tão íntimo entre Jesus e os seus discípulos no cenáculo. Olha o verso 1 ao verso 5, por favor, do nosso texto. O nosso texto diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Perceba como esse detalhe é interessante. Mas antes de seguir aqui, nós precisamos entender também algo que precisa ficar muito vivo em nossa mente, em nosso coração. Quando você olha para os evangelhos, você percebe que existe uma diferença de ênfase na sua narração, na sua narrativa. Quando olhamos para Marcos, Marcos e Lucas, o que nós percebemos é que ao relatar a história, os eventos da ceia, do cenáculo, eles estão interessados apenas em estabelecer ou apresentar como o Senhor estabeleceu a comunhão, estabeleceu a ceia do Senhor. Mas João não tem esse foco. Você percebe que João nem relata o que aconteceu ali. João não menciona isso em seu relato. Seu objetivo é outro. Ele quer mostrar aos seus leitores que Jesus, mesmo certo e preparado do que viria, ele sabia que os seus discípulos ainda não estavam preparados. Por isso ele vai usar esse momento para trabalhar algo importantíssimo no coração daqueles homens. Lembre-se, nós estamos caminhando aqui para o maior evento que já aconteceu nessa terra. A sombra da cruz parece maior e mais escura a cada hora que passa. Estamos aqui a poucas horas da crucificação. Os discípulos estão nervosos e tensos ao verem a crescente oposição das autoridades a Jesus e, consequentemente, a eles, e a evidente conspiração para tomar mão do nosso Senhor e levá-lo assim à morte. Isso poderia motivar os discípulos a achar e a acreditar que o reino do Senhor vai ser tomado pela força, pela espada, levando então os discípulos a lutarem, a arrebanhar mais pessoas para enfrentar o inimigo. Apesar que veremos isso quando Jesus for preso. Mas isso também poderia levá-los a um sentimento de arrogância muito grande. Porque veja, se eles estão servindo a Deus, ou se eles estão servindo ao Filho de Deus, quem são os outros para se levantarem contra a obra do Senhor? Quem são os outros para se levantar contra o Filho de Deus e contra o ungido do Senhor? Então nós temos tudo isso envolvido nesse momento. A tensão é muito grande, tudo o que está acontecendo aqui está mexendo com o coração e com os sentimentos de todos. Então, frente a esse quadro, o que Jesus fez? Ele ensinou sobre a responsabilidade que nós temos como servos, como discípulos, frente a um mundo que persegue, que odeia, que se levanta contra o Senhor e contra o seu ungido. E ele vai relatar algo que os outros evangelhos não contam. Um evento impressionante que foi o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. E a questão mais importante para nós nessa noite, ou a questão mais importante sobre qualquer evento, não é tanto o que acontece, mas por que ele acontece. E esta parece ser a preocupação de João, quando ele se concentra nos motivos por trás desse evento tão extraordinário, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E aí sim, uma pergunta se faz necessária. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos naquele momento? Por que Jesus lavou os pés daqueles homens? Por que Jesus lavou os pés de Judas naquele instante? João nos apresenta 6 motivos poderosos que levaram ou que devem nos fazer entender por que Jesus lavou os pés dos discípulos. E o primeiro fica evidente em nosso texto, quando o nosso texto diz: agora, antes da festa da Páscoa, quando Jesus soube que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Jesus sabia que o tempo era curto, que a hora da sua partida estava próxima. Jesus sente que essa Páscoa, ele sabe, é o momento divinamente designado por Deus, vai ser a Páscoa que vai mudar o mundo. Vai ser, na verdade, a última Páscoa celebrada como sempre foi celebrada na história. Durante todo o seu ministério,
Ele sabia que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os outros cordeiros imolados ao longo da história apontavam para o verdadeiro Cordeiro. Ele, de maneira muito dramática ao longo da sua vida, participou e assistiu ao longo dos seus 33 anos todas as cerimônias da Páscoa, porque ele era um judeu. E ele sabia exatamente que seria o Cordeiro, que com ele seria algo dramático, que seria imolado, porque ele viu isso acontecendo ao longo da história. Ele sabia que era o seu sangue que seria vertido para remir, para afastar a ira de Deus. Ele sabia, como foi dito, que chegou o tempo em que ele, como grão de trigo, deveria cair sobre a terra, deveria morrer para ver o resultado do seu penoso trabalho. Ele seria o Cristo vitorioso, porque uma grande colheita estava para acontecer a partir do momento em que ele morresse e ressuscitasse como Cordeiro para a salvação. E ele estava preparado para isso. Ele veio justamente para esse momento. A cruz se aproxima, o Calvário agora se agiganta diante dele. Mas e os discípulos? Os discípulos estão preparados para esse momento? Os 12 precisavam entender qual era a participação deles nessa obra. E então Jesus vai agir para ensiná-los. E esse é o primeiro motivo. E, queridos irmãos, e a menção de que Jesus sabia que a sua hora estava chegando aponta para nós a certeza de que, mesmo sendo um momento duro, o nosso Senhor estava preparado para encará-lo. Sim, ele acompanhou como mero espectador ao longo da sua vida, mas agora estava chegando o dia em que ele seria o personagem principal dessa Páscoa. E você consegue entender o peso disso? Acredito que saber o dia da morte deve ser algo assustador. Apesar de que você pode ali se despedir, deixar os seus últimos ensinos, suas últimas palavras, mas mesmo assim é difícil. Ele sabia como aconteceria, ele sabia que tudo estava programado, e foi por isso que ele vem se angustiando, mas ele não desiste. E sabe por que ele não desiste? A resposta nos leva à segunda razão, porque o texto diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Veja, ele sabia o que estava por vir e temia a repercussão disso na vida de todos. E nós chegaremos lá quando veremos o que a cruz causou no coração dos discípulos. Você sabe muito bem. Mas então, pelo bem dos discípulos, ele prosseguiu, apesar da sua própria dor e do que ele estava sentindo. Porque nós estamos aqui a 12 horas daquele evento, onde ele será pendurado em um madeiro. E ele quer que os seus discípulos entendam que lá naquela cruz será manifesto o seu grande feito, o seu grande poder, seu maior ato de amor, porque ele vai morrer para salvar perdidos. Inclusive, mais tarde, nós vamos ouvir ele dizer que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele estará pronto para revelar o seu verdadeiro amor, e aqui ele está preparando o palco para apontar como o amor age de verdade. E essa é a lição que nós precisamos carregar. Porque assim como Jesus amou seus discípulos até o fim, ele também nos ama até o fim. Nada que façamos ou deixamos de fazer por tola ignorância nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele nos amou até o fim, indo para aquele madeiro para nos redimir. E é isso que nós precisamos entender frente às lutas e àquilo que nós enfrentamos nessa vida. Mas a motivação de Jesus não para por aí. João nos apresenta um terceiro motivo. O texto diz: e durante a ceia, quando o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Queridos, Jesus sempre teve consciência de que no reino invisível que nos rodeia,
Existem poderes de escuridão, de profunda inimizade, que sempre trabalham para nos afastar e para nos enganar. Como disse um autor, são os psicólogos mestres do mal, que têm a capacidade de induzir a nossa mente e coração a um caminho de dor e destruição. Jesus sabia que o diabo estava provocando uma crise e que havia decidido já usar Judas para traí-lo. E aí tem um detalhe interessante aqui em nosso texto, que a redação, a maneira que está no grego, é diferente do que está aqui em nosso texto. Porque o nosso texto em português diz assim: o diabo já havia colocado no coração de Judas para traí-lo. Mas o texto grego não diz assim. Lá no texto grego diz assim: e o diabo havia colocado no coração, não necessariamente no coração de Judas, que Judas seria quem iria traí-lo. Talvez não tenha diferença aqui. E alguns editores da Escritura, para organizar, achou certo que de fato era no coração de Judas, como foi. Mas o interessante é que a leitura, como está aqui no grego, sugere que ele havia determinado em seu coração, no coração do inimigo, do diabo, usar Judas como uma vítima, como alguém que iria trair o Senhor, e isso nos coloca uma ênfase diferente. Porque veja, nós sabemos muito bem que de todos ali, Judas estava seguindo Jesus pelas motivações erradas, e por que não dizer que todos ali também estavam seguindo por motivações erradas? E por não ter entendido o ministério e o propósito de Jesus, ele se tornou uma presa fácil para que o diabo utilizasse para o que havia sido determinado em seu coração, que era de fato matar o nosso Senhor. E queridos, isso indica algo extremamente sério para nós. Indica quão facilmente nós podemos ser vítimas do maligno se em nosso coração não estiver a firme certeza de que nós dependemos do Senhor e que nós estamos seguindo o Senhor pelos motivos certos, porque se a nossa vida com Cristo for por motivações erradas, nós somos alvos fáceis para ser induzidos e seduzidos e levados para o caminho do mal pelo inimigo de nossas almas. Porque ele pode colocar em nosso coração pensamentos em nosso coração, em nossa mente, para nos afastar do nosso mestre. Nós podemos ser induzidos a olhar para as facilidades desse mundo, sendo seduzidos por ela e abandonar o nosso Senhor, acreditando que nós estamos aqui para ser servido, para receber coisas e grandes benefícios dessa vida, de receber grandes coisas, porque para isso fomos chamados, somos filhos do Rei, quando na verdade não existe nada disso dentro da Escritura. As facilidades desse mundo não devem ser o nosso alvo. Nós não fomos chamados para ter um coração enamorado, apaixonado por aquilo que está no mundo, por aquilo que não pertence ao Senhor, por facilidades e por riquezas, como se isso fosse o grande alvo da nossa vida, ou o grande propósito de Cristo a você, em dar tudo o que você quer. Isso é uma falácia do maligno, porque não foi para isso que Cristo veio. E não é essa a vida que nós devemos ter nesse mundo, por mais que devemos trabalhar, por mais que devemos ser bons cuidadores daquilo que Deus nos dá, por mais que devemos trabalhar de maneira sincera, humilde, zelosa, mas nós somos lembrados que o nosso coração em Cristo precisa estar com as motivações corretas, que é entender que Ele é o único que pode nos salvar e nos livrar desse mundo mau. E é justamente esse o quarto motivo que levou o nosso mestre a lavar os pés dos discípulos. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado todas as coisas nas suas mãos. Nosso Senhor sabia que Ele, mesmo tendo a cruz terrível, que mesmo que estava posto para Ele horas dolorosas e terríveis, Ele não seria uma vítima de conspiração, uma vítima desse mundo mau. Na verdade, ele aqui se apresenta como o diretor, o responsável pelos acontecimentos. Ele não foi uma vítima como as pessoas pintam. Há alguns anos, um escritor judeu escreveu um livro intitulado A Conspiração da Páscoa.
na qual ele sugeriu que Jesus era uma vítima e foi uma vítima indefesa de conspiração entre líderes judeus e autoridades romanas para condená-lo à morte. Isso é uma mentira. Essas palavras deixam bem claro que esse não foi o caso. Jesus está no comando dos acontecimentos. Jesus sabe e está diante de um quadro que foi estabelecido desde a eternidade. Ele veio sabendo que tudo aconteceria como foi. Por isso, muitas vezes ele diz: ainda não é a hora, ainda não é o momento, ainda não chegou o meu momento, mas agora chegou. Tudo que vai acontecer, os gritos, os insultos, a flagelação, o calvário, tudo faz parte do plano poderoso de Deus para resgatar pessoas que estão perdidas nesse mundo. Vai sair de Jerusalém, vai sair daquele meio e vai se propagar por todo o mundo, para que todo mundo conheça, ouça a história da cruz, seja mudado por aquele que foi humilde, por aquele que veio a esse mundo, por aquele que se entregou por nós, e seja convertido, transformado, lavado e possa se estabelecer como uma nova criatura, vivendo de maneira nova. Tudo faz parte do plano do Senhor. E Ele está cuidando para que tudo aconteça como planejado, inclusive trabalhar no coração dos discípulos que ainda estão meio confusos com tudo que vai acontecer. Entender isso é significativo. E sabe por quê? Porque nós percebemos que a cada ano que passa, um ódio crescente contra Deus e contra o seu Cristo é alimentado no coração desse mundo. É um ódio contra a igreja do Senhor, que prega as suas verdades, que diz o que é certo e o que é errado, por meio da palavra, que é eterna, como falamos na quarta-feira. Nós encontramos proibições, afastamentos, punições, vindo da Escritura dizendo: não faça isso, não faça aquilo, se relacione assim, viva dessa maneira. Mas quando olhamos para a reação do mundo frente à pregação da verdade, sim, nos assustamos. E nos assustamos com o amor e a sede que esse mundo tem pelo que é errado. Nos assustamos quando vemos homens defendendo terroristas. Nos assustamos quando vemos aborto sendo defendido como algo normal. Nos assustamos quando vemos drogas sendo defendidas como algo recreativo que não vai trazer problema nenhum para ninguém. E ficamos a pensar: como é possível? Como a mente humana, como o coração humano é capaz de defender tamanhas atrocidades? Como o coração humano é capaz de defender algo tão terrível? Ficamos a pensar. E a nossa mente entra em parafuso. E sim, eu quero dizer a vocês que mesmo sendo assustador, nós não devemos nos preocupar que isso coloque um fim na verdade. A palavra final, ou o ponto final dessa história, nunca vai ser do mal, nunca vai ser da maldade, nunca vai ser daqueles que defendem a mentira, nunca vai ser do maligno e daqueles que andam seguindo o príncipe desse mundo. O ponto final da história pertence àquele que é o Senhor, e tudo está caminhando para o que foi estabelecido por Ele, para que no final nós nos encontremos com o autor e consumador da nossa fé, o vitorioso Senhor, frente a esse mundo mau. Não se engane, Deus está no controle de todas as coisas, e no tempo certo, como aconteceu naqueles dias, onde a fragilidade dele e de sua palavra parece que foram cravados na cruz, colocando um ponto final, só que não foi. A cruz não será o ponto final da história de Jesus. A cruz e os cravos não serão o ponto final das suas palavras. Elas não vão morrer com aquele calvário, com aquela cruz. Elas não serão seladas naquele túmulo. Porque é por meio da sua fraqueza, por meio da sua suposta fragilidade, que ele se mostrará o grande valente do Senhor para destruir o inimigo, para esmagar a cabeça da serpente, para destruir a morte, para quebrar o aguilhão da morte, para dar vida a todo aquele que crê. O mundo mau
nunca sairá vencedor, por mais que eles trabalhem, por mais que eles lutem, por mais que eles se levantem. A palavra final de vitória será de Deus e do seu Cordeiro e do seu Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos. Deus está no controle, por isso não se assuste com o que nós estamos vivenciando. Lembre-se, Deus está no controle e Jesus está tentando mostrar para os discípulos, acalmar o coração dos discípulos, mostrando que tudo está seguindo como planejado. Jesus sabia disso e nem por um momento duvidou. E é este o quinto motivo. Ele, sabendo que tinha vindo de Deus, estava indo para Deus. Jesus sabia exatamente quem ele era, querido. Isso é importantíssimo. Ele tinha um profundo senso de identidade. Ele nunca entra em pânico. Ele nunca se assusta. Tudo que ele faz só revela de fato quem ele é. E quão importante é que entendamos isso, meus amados irmãos. Essa é uma verdade que o Novo Testamento constantemente nos impõe. Quando você estiver enfrentando pressões, seja em sua casa, seja no trabalho, ou em qualquer lugar que você estiver, pressão para ceder, para se entregar ao mal, se entregar ao pecado, lembre-se de quem você é. Você é filho de Deus, salvo e redimido. Você não precisa ser vítima das artimanhas do maligno. Você não deve nem precisa obedecê-lo, entregando-se ao coração pecaminoso, porque você pertence a Cristo. Você faz parte do reino do amor, não da raiva, não do medo. Você é amado pelo Pai. E os seus pecados estão perdoados, mas isso aqui é uma história para uma outra mensagem. Quando chegarmos na colina, e nós chegaremos lá. Mas nunca se esqueça, nos momentos de fraqueza, nos momentos de luta, lembre-se de quem você é, porque isso é libertador. Isso lhe ajudará a lidar com os dilemas da sua vida. E João chama a nossa atenção para isso, para que possamos compreender a majestade, a dignidade com que Jesus se move através desses acontecimentos. Os discípulos precisavam urgentemente entender essa verdade, isso porque o coração deles estava fora dos trilhos, e Jesus age para trazer de volta. E vemos isso com o último motivo, que está implícito no verso 5. Nosso texto diz: depois derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Perceba como que o drama se estabelece aqui. Naquela época, nós já falamos aqui uma vez, quando pregamos sobre esse texto, era costume um servo lavar os pés de quem entrava em uma casa, vindo das estradas empoeiradas, não havia asfalto, não havia ruas pavimentadas. Só que naquele dia, naquele cenáculo, não havia servo. Naquele dia não havia ninguém para fazer isso, a não ser Jesus e os discípulos. É evidente nesse relato que os discípulos, pelo menos um deles, deveria assumir a responsabilidade de poder lavar os pés dos seus irmãos. Mas ninguém se levantou. Ninguém o fez. E por que os discípulos não fizeram isso? Por que nenhum dos discípulos se levantou para lavar os pés uns dos outros, para lavar os pés de Cristo, sendo que só havia eles naquela sala? Lucas, o evangelista, nos conta algo muito interessante que nos ajuda a entender o porquê nenhum dos discípulos se colocou à disposição para servir e para lavar os pés uns dos outros. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nos diz que quando Jesus estava prestes a instituir a ceia do Senhor, os discípulos começaram a discutir entre si quem seria o maior no reino de Deus, quem seria o maior no reino de Cristo. E isso provavelmente começou quando eles debateram quem estaria ao lado de Jesus no seu reino. Lembra?
Senhor, quem vai sentar à sua direita ou à sua esquerda? Quem vai ser o maior entre nós? Quem vai ser o mais proeminente no reino? Certamente aqueles que andam com Jesus, aqueles que são chamados ali para ficar com ele nos grandes eventos. Talvez João e Pedro, pensando que seriam eles, estivemos com Jesus na transfiguração, ou os grandes eventos de Jesus foram marcados pela nossa presença. Pedro, eu andei por sobre as águas, sim, fraquejei, naufraguei, mas Jesus me levantou, então estava em todos os momentos. Quem seria maior no reino dos céus? E veja, Jesus falou tanto de reino, de poder, de glória, de libertação, que certamente tomados por isso, eles queriam saber quem dos 12 seria o maior nesse reino. Por isso ninguém o fez. Ninguém queria ser servo, ninguém queria tirar as suas roupas, ou ninguém queria lavar os pés dos outros, porque isso simbolizaria a fraqueza, ser menor, frente àquele a quem tem os pés lavados, que aparentemente seria o maior. E essa cena ainda fica mais séria quando nós pensamos na disposição da mesa, lembra? Nós somos aí influenciados pela maravilhosa pintura da Ceia do Senhor, de Leonardo da Vinci. Tenho certeza que você já viu essa imagem, né, na internet, onde Jesus e os discípulos sentados, todos enfileirados, né, numa mesa comprida, todo mundo sentado ali atrás daquela mesa, sentados com Jesus. Inclusive um comentarista disse que aquela pintura, essa pintura de Leonardo da Vinci, dá a impressão de que Jesus olhou para todos e disse assim, como a gente faz nas nossas fotos, quem quiser sair na foto, vem aqui para trás e fica do meu lado que vai sair na foto ou que vai sair na pintura. Mas não é assim que de fato aconteceu. Jesus e os discípulos não estão em uma mesa como a nossa, uma mesa reta, comprida, mas naqueles dias a mesa era em formato de U, eu já falei isso aqui. E eles muito menos sentaram em cadeiras, mas sim em almofadas, eram mesas baixas, quase que deitados, apoiados em seu braço esquerdo, com a mão direita livre para poder comer aquilo que estava à mesa. E no centro da mesa, no centro do U, estava o responsável pelo banquete, aquele que era de fato importante, que era Jesus. E essa disposição nos revela duas coisas importantíssimas. A primeira delas era que João, de fato, estava do lado direito de Jesus, ao lado naquela mesa. Que o texto diz que ele certamente apoiou a cabeça sobre o ombro de Jesus. Quando Jesus indica quem vai ser o traidor, ele diz, mestre, acaso sou eu? Então isso mostra que que João estava do lado direito de Jesus, ali naquela mesa. E a segunda é que, de uma maneira impressionante, como não sabemos o porquê, Judas conseguiu se colocar do lado esquerdo de Jesus. O que mais tarde sabemos que Jesus disse àquele a quem eu der o bocado molhado. Jesus pega o bocado e dá para Judas, que está do lado dele. Enfim, o fato é que a discussão dos discípulos, de quem era o maior, João do lado direito e Judas do lado esquerdo, certamente naquele momento, aparentemente, os maiores entre eles, próximos ao Senhor, deve ter causado um reboliço enorme no coração dos discípulos. Você consegue imaginar como isso mexeu com o coração de Pedro? Que, por alguns comentaristas, eles dizem que Pedro estava na ponta do U, na última cadeira. Você imagina como isso mexeu com o coração de Pedro? Por muito menos ficamos chateados. Você consegue entender porque ninguém queria se levantar para lavar os pés uns dos outros? Pareciam crianças que não fazem um trabalho quando os pais dizem para eles fazerem isso, lavarem a louça, arrumar o quarto, porque estão zangadas umas com as outras, e elas se recusam a fazer. Assim eram os discípulos naquele momento. Tudo foi organizado, todo mundo sentou, um chateado com o outro, porque haviam discutido quem seria o maior, e ali estava Judas sentado, João sentado, Pedro distante, todos estão chateados com aquela cena. Pode-se até ouvir os discípulos dizendo, eu não vou lavar os pés de ninguém, eu estou acima de tudo isso, não foi para isso que eu larguei 3 anos da minha vida, para servir, para agora ficar aqui nessa ponta.
Estamos prestes a ver o Messias manifestar o seu poder como libertador, lavar os pés dos discípulos ou lavar os pés dos outros. Jamais farei isso. Ou quem sabe, estou tão perto de Jesus que eles que venham lavar os meus pés. Eu não deveria fazer esse tipo de trabalho. Estes homens, queridos, assim como nós, por vezes fazemos, eles demonstram ter uma memória extremamente curta. Naquela mesma semana, Jesus havia dito: quem quiser ser o maior dentre vós, seja aquele que serve, seja o menor. Parece que essas palavras foram ditas a ouvidos surdos, àqueles que não tinham interesse nenhum. E perceba como nosso Senhor é paciente no trato conosco, queridos. Perceba, isso é impressionante. Porque Jesus esperou até que todos estivessem reclinados à volta da mesa. Um olhando para o outro, esperando para quem iria realizar esse trabalho. Para quem iria lavar os pés, e ninguém se prontificou. E sem dizer uma única palavra, ele de maneira calma, majestosa, isso é de envergonhar o nosso coração. Ele se levanta, tira as suas roupas, fica apenas com a parte de baixo, e aqui literalmente é isso, apenas com a parte de baixo. Pega uma toalha, coloca, prende na parte de baixo, pega a bacia com água e se ajoelha aos pés dos discípulos. Se ajoelha inclusive aos pés de Judas para lavar. Eles ficaram chocados com isso. Ninguém esperava que Jesus fizesse tal ato. Atordoados e envergonhados, eles não sabiam o que fazer com essa cena. Nosso Rei, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, aquele que foi a palavra de poder de Deus, que disse haja luz e houve luz, para a qual todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, está de joelhos, lavando pés de pecadores. Você consegue imaginar Jesus olhando nos olhos de Judas, lavando seus pés, sabendo o que ele vai fazer, e mesmo assim ele continua. Por muito menos nós deixamos de falar, nós deixamos de seguir no Instagram, nós deixamos de curtir as fotos, mas Jesus está lá, olhando nos olhos de Judas e lavando os pés do traidor. Essa postura de Jesus nos ensina algo fantástico, pelo menos duas grandes verdades aqui. A primeira delas é que a motivação para o nosso serviço, e aí presbíteros e diáconos eleitos, irmãos todos, como falamos hoje pela manhã, que o ministério pertence a todos, a motivação para o serviço não é a ausência de dificuldades, ou quem sabe o que você pode ganhar em troca, proeminência. Judas estava lá, Jesus sabia o que ele ia fazer, e mesmo assim ele lavou os pés de Judas. Ele enxugou os pés daquele homem mau, pés que corriam velozmente para traí-lo. Nós vemos um mundo que se levanta contra o Senhor e contra o seu Cristo. Isso parece que causa uma raiva em nós, um ódio em nós. Mas Jesus estava olhando nos olhos do traidor e estava servindo. Você entende qual é o seu papel nesse mundo? Queridos, ser crente, ser cristão, não é, nunca foi e nunca será fácil. Ser cristão é negar a si mesmo. Ser cristão é olhar para o Redentor, é ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ser cristão é não agir com as mesmas armas do mundo. Isso é difícil.
Isso é duro. Você entende o que os discípulos precisavam entender? Sua motivação para servir é porque o Rei do Universo se humilhou, veio a esse mundo, sofreu, morreu, deu a sua vida por você. Por nós, pecadores que não merecíamos nada. Pecadores assim como os discípulos, com o coração por vezes distante, preso em tantas outras coisas desse mundo, mas distante do Senhor, mas mesmo assim Ele morreu por nós. Ele fez isso por você, pela igreja, para que você o ame e o sirva. Essa era a mensagem que os discípulos precisavam entender. Antes da cruz, eles precisavam entender o que estava proposto para eles. Porque exaltação, glória, só virá depois da humilhação. Riquezas, glórias, de fato só virão quando o Senhor retornar para buscar o seu povo, onde habitaremos na eternidade com Ele. Mas enquanto estiver aqui, nós seremos alvos desse mundo, da maldade, do ódio, que se levanta contra o Senhor e o seu ungido. O mundo odeia Cristo, o mundo odeia o Senhor, porque Ele é aquele que veio libertar do pecado. E esse mundo está morto, ou esse mundo está preso, algemado pelo maligno, e é incentivado por tudo a ir contra o Senhor. Os discípulos precisavam entender isso. Mas perceba que ainda Jesus está no começo. Eles ainda não sabem como lidar com esse ensino. E é isso que nós vemos nos versos, Jesus tentando ajudar dos versos 6 a 9, por favor, olhe para o texto. O texto diz: e aproximou-se, pois, de Simão Pedro, lá no finalzinho da mesa, e lhe disse, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, Pedro, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, Pedro, tu não tem partes comigo. E então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Queridos, quão grato nós devemos ser por Pedro aqui, porque ele é de fato cristão representativo. Ele sempre faz aqui o que nós faríamos se estivéssemos lá. E aqui podemos aprender como o Senhor também nos teria tratado se nós estivéssemos ali naquela situação. De acordo com João, Pedro faz algumas coisas. Ele, de maneira típica dele, demonstra sua total ignorância a respeito do que está acontecendo. Senhor, tu me lavas os pés a mim? De maneira nenhuma. E aqui no original tem uma ênfase muito grande, os pronomes ali colocados juntos. É como se ele dissesse: o Senhor vem lavar os meus pés? Jamais! Eu nunca permitirei isso. Eu nunca permitirei. Ele, tomado pelos seus sentimentos e pelo que estava acontecendo naquele momento, revoltado, então disse: pare, nunca lavará os meus pés. Tal como nós, Pedro foi educado para ver a autoridade como uma estrutura hierárquica. Não é assim a nossa vida? A autoridade pertence ao homem que está no topo, e o sinal disso é que as pessoas o servem, e fazem o que eles desejam, e fazem o que eles querem. A marca da autoridade é que todos trabalhem para aquele que está acima. O mundo inteiro opera nessa base. É assim nos negócios, no lar, na escola, nos esportes, na vida militar, política, em todos os lugares. Essa é a visão invariável da natureza da autoridade que esse mundo tem. E Pedro ficou ofendido porque o Senhor, aquele que de fato era o rei, que era toda a autoridade, se coloca de joelhos e sem roupa para lavar os seus pés. Aquele que está no topo, aquele que tem a verdadeira autoridade, na opinião de Pedro, deveria ser servido, e agora ele, num rompante de sentimentos, diz: não, o Senhor jamais fará isso. Aqui ele claramente fala que Jesus é que tinha que receber essas honras e não os discípulos. Pedro fica ofendido.
E Jesus, de maneira muito paciente, muito amorosa, diz: Pedro, entenda o que eu estou fazendo, Pedro. Tudo bem, você não vai entender agora, mas daqui a pouco você vai entender. A ignorância ali era o problema. E às vezes nós pecamos por ignorância, pecamos por não entender, pecamos por não saber como a vida funciona, e somos chamados constantemente à mudança por meio do Evangelho, para que a ignorância não seja usada para nos levar para longe. E o Senhor está justamente aqui: Pedro, você vai entender o que eu estou fazendo. Espere só um momento. Mas Pedro está ali relutante, dizendo: nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: Pedro, Pedro, se eu não fizer isso, você não terá nenhuma comunhão comigo, nenhum companheirismo, nenhuma sensação da minha presença com você. Você vai ter que se separar de mim, Pedro. Se eu não te lavar, você não terá parte comigo. E aqui isso é um assunto sério. A ideia central era uma apresentação do que de fato é a salvação. Não os pés, eu vou explicar isso. Mas o fato é que, de outra forma agora extrema, Pedro, depois de ouvir essas palavras, que vai ter afastamento, que vai ter separação: Senhor, já que é assim, então não apenas os meus pés, mas me banhe inteiro, porque eu quero agora ser lavado completamente, da cabeça aos pés. E aí Jesus disse: Pedro, pare com isso. Aquele que já foi lavado, Pedro, não precisa se banhar novamente, senão os pés. Você não precisa, porque você já foi salvo, você já foi lavado. E aí Jesus vai dar uma explicação completa do porquê ele não precisa ser lavado novamente. Olha os versos 10 ao verso 11, por favor. Ele diz assim: Jesus disse: quem se banhou, Pedro, não precisa lavar, exceto os pés, porque está todo limpo, e vocês estão limpos. Mas calma aí, nem todos estão limpos, porque ele sabia quem o trairia. Foi por isso que ele disse: vocês não estão todos limpos. Há uma lógica natural na explicação de Jesus a Pedro. Jesus está simplesmente indicando que aquilo que era verdade na cultura deles: todos tomavam banho pela manhã e, portanto, estavam limpos. Mas à medida que andavam pelas ruas empoeiradas, seus pés ficavam sujos. E, em determinado momento, lavava-se ali, quando ia para as refeições, pelo menos a meio-dia, no horário da refeição, lavava-se os pés e as mãos para se alimentar. Isso significava que eles não precisavam tomar outro banho, porque já estavam limpos, só bastava limpar os pés. E neste ensinamento, Jesus está dizendo para ele: Pedro, vocês já foram lavados, vocês já foram banhados, vocês são escolhidos, vocês estão já salvos pelo Senhor, Deus escolheu vocês. O que ele está dizendo aqui é que isso acontece e aconteceu justamente quando o Senhor os transformou, quando eles nasceram de novo. Jesus está dizendo: eu não preciso salvar vocês de novo, vocês já são salvos. E aqui é aquela ideia que às vezes as pessoas têm de entender errado. A partir do momento que Cristo te salva, você precisa apenas banhar os seus pés, porque por vezes seus pés estão empoeirados pelo pecado. E é por isso que há necessidade de arrependimento. Porque aquele que já foi banhado uma vez não precisa ser lavado de novo, porque ele já nos lavou com seu sangue e nenhuma gota do seu sangue se perdeu. Mas perceba, e aí tem a parte séria, e por que não dizer assustadora. Porque o que Jesus está dizendo aqui não se aplica a todos. Vocês estão limpos, mas nem todos. Essas palavras revelam algo extremamente importante. Esse ato, sim, revelou o amor de Jesus, a paciência de Cristo, porque ele ainda vai precisar ser paciente com esses discípulos, até mesmo depois da ressurreição, que vão abandoná-lo, vão traí-lo, vão fugir. Mas também mostra a humildade do Senhor em lavar os pés de Judas, mostrando para nós que lavar os pés
não promovia a salvação, porque existia um ali que não tinha sido banhado pelo Cordeiro. Judas pode ter sido lavado, ter os seus pés lavados, mas não foi purificado. Ele não experimentaria os benefícios da cruz, porque ele era inimigo da cruz. Ele andou com Jesus, participou de momentos sem igual, viu coisas que nenhum outro homem viu, ouviu palavras de vida eterna como nenhum outro ouviu. Mas o seu coração estava preso a este mundo, seu coração pertencia ao maligno. Isso serve de um alerta seríssimo para nós, queridos. Primeiro, nos mostra uma grande certeza. Na vida, nós andaremos com pessoas que sempre vão trabalhar contra, que sempre vão se levantar contra a verdade do Senhor. Esse mundo é uma prova disso. Mas a nossa reação, ela deve ser a mesma do Senhor. Tratar com longanimidade, por mais difícil que seja. Inclusive agindo em seu favor. Isso mesmo. Agindo em seu favor, quando possível. Queridos, é assim que o reino avança. Os discípulos vão falar de salvação. O mundo vai perseguir. Mas isso não vai calar a voz do Evangelho. Isso não deveria levar os discípulos a fazer birra, dizendo, já que é assim, espero que vão tudo para o inferno, espero que morram todos. Não, não deve ser essa a nossa postura frente à oposição, frente à maldade, frente ao ódio desse mundo. Devemos olhar para Jesus, que mesmo sendo humilhado e levado à morte, rogou ao Pai que salvasse os perdidos. Querido, que coração é esse do nosso Senhor? É Ele que nos envergonha, que nos humilha, que quebra o nosso coração, que por muito menos viramos as costas, mas Ele não. Ele nos deu um grande exemplo de como viver. Lavou os pés do traidor. Os discípulos precisavam atender isso, entender, porque eles iriam enfrentar isso por toda a vida. E pela história sabemos que os discípulos aprenderam, ainda vamos chegar lá, porque todos morreram pregando o Evangelho a um mundo hostil, sem medo, sem vergonha, servindo, porque sabiam que maior era aqueles que estavam nele do que os que estavam no mundo. E somos chamados a viver dessa maneira hoje. Um segundo ensino é algo bastante pessoal, e que deve nos levar a um exame muito sério, você que está aqui nessa noite. Judas é a prova de que não adianta conhecer Jesus, andar com Ele, ser membro de uma igreja, ter até inclusive, não que a gente tenha, seja, né, mas o fato de, porque ele teve o melhor pastor. Se o seu coração estiver distante, frio e sem amor. Judas foi para o inferno, mesmo tendo o melhor pastor por 3 anos, ensinando as verdades de vida eterna. Mesmo tendo ouvido as palavras da boca do perfeito pastor, seu coração não estava em Cristo, seu coração estava no mundo. Por isso, avalie a sua vida. Avalie o seu comprometimento, avalie a sua adoração, avalie a sua responsabilidade. Não são servos perfeitos que são salvos, não, mas servos arrependidos, que reconhecem suas falhas, que se voltam para o Mestre. Quando Jesus disse, vós estáis limpos, mas nem todos, acende um alerta em nós, que precisamos avaliar a nossa vida e a nossa caminhada.
Por isso precisamos, queridos, olhar sempre para Cristo. Precisamos entender que essa responsabilidade, que a vida de devoção, que a obediência no amor, que a vida de humildade é responsabilidade de todos nós. Tentar atribuir ao outro é um erro. Eu disse no início que sempre tentamos achar os culpados para tudo. E por vezes nos esquecemos de que nós estamos inseridos nos culpados. Precisamos urgentemente assumir a nossa responsabilidade frente ao mal que cometemos. Precisamos entender que somente Jesus perdoa, que somente Ele pode lavar o nosso coração e nos remir. Precisamos entender que somente Ele pode destruir o nosso coração orgulhoso, nos levando à humildade. Precisamos urgentemente mudar de vida. E sabe por que isso é urgente? Os discípulos deveriam mudar de postura, porque horas mais tarde eles iriam ver Jesus pregado na cruz, iriam ver Jesus morto, e se o coração não estiver no lugar certo, eles voltariam para o caminho do orgulho. E como veremos, todos fugiram frente à cruz. Todos fugiram frente à horrenda cruz. Mas Jesus ainda tem uma lição para ensiná-los, e nós chegaremos lá. Isso fica para outra oportunidade. Mas para nós, hoje, a mensagem é urgente. Porque nós estamos próximos da vinda desse Cristo, do retorno glorioso do Senhor da eternidade. E se nosso coração não estiver no lugar certo, poderá ser tarde demais. Porque diferente dos discípulos, que ainda vão ter mais uma oportunidade de ensino, quando Ele retornar, não haverá mais ensino, não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade para arrependimento. Sua volta marcará o fim das oportunidades. E nós não podemos nos enganar, achando que ainda temos tempo, que somos jovens, que podemos ainda viver tantas coisas, ou que podemos esperar a nossa aposentadoria para nos dedicar mais. Não se engane. O tempo para mudar, para abandonar o erro, para olhar para a cruz, para olhar para o Redentor é hoje. Precisamos mudar o nosso estilo, mudar a nossa vida, olhar para o Redentor. Precisamos nos atentar, porque como um ladrão da noite, Ele voltará. Lembre-se das palavras de Jesus a João em Apocalipse, lá no capítulo 22, quando ele diz: disse-me ainda, não celes as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Mas continue aí o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo acorde, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, porque eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um diante das suas obras, cada um segundo a sua responsabilidade. Despertemos desse mundo, do sono, dessa letargia que por vezes nos assombra, nos assusta e nos impede de amar e de servir e de se comprometer com esse Senhor para toda a vida. Devemos viver como salvos, porque a hora se aproxima. E nesse dia, nós receberemos o galardão sobre a nossa responsabilidade, ligados à nossa responsabilidade. Se justiça, confiados na cruz, vida eterna. Se impiedade, vivendo confiados no orgulho, condenação. Por isso ouço o alerta, assuma a responsabilidade, mude de vida, se comprometa de verdade, porque Ele diz: eis que venho sem demora. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos.
Bondoso Senhor, aqui estamos nós, diante de texto tão importante, tão sério, que nos chama a responsabilidade. E nós clamamos ao Senhor, nos conceda força, Pai. Nos conceda força para descansar somente em Ti. Perdoa quando falhamos. Perdoa-nos quando depositamos o nosso coração onde não deveríamos colocar. Desperta-nos, Senhor. Abre os nossos olhos para que enxerguemos a verdade vista na cruz, a verdade vista no Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, por amor do Teu nome. Faça-nos entender que o dia se aproxima, que o sol da justiça está prestes a despontar no horizonte. Sim, esse é nosso desejo, isso que nos move, mas nos desperta para uma vida aos Teus pés, para que ouçamos do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, serviste com dedicação. Receba o reino. Que sejam essas as palavras que ouviremos naquele dia, Senhor, por amor do Teu nome. Por isso, Deus, trate com os corações, com os nossos, restaura, salva por amor do Teu nome, Senhor. Salva. Por amor do Teu nome. Que de fato vivamos esse Evangelho. Que o nosso desejo, Senhor, não seja por grandeza, mas dentro da simplicidade daquilo que temos e somos nesse mundo, nos ajude a nunca nos afastarmos de Ti. E que dos nossos lábios saia um perfeito louvor, porque Tu és o Cordeiro que venceu e que um dia voltará para buscar o Seu povo. És o Alfa, o Ômega, princípio e o fim. E aguardamos o dia do ponto final desse mundo, do pecado, da maldade, para que a nova vida contigo, livre de dores, se inicie, onde viveremos contigo para sempre. Aguardamos esse dia e por isso clamamos: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É em Teu nome que oramos. Amém e amém. Nos coloquemos em pé, queridos.